Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César, este é o Leituras do César e o livro de hoje é Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk, publicado em 1998. Este aqui foi o primeiro romance do Orhan Pamuk que foi publicado no Brasil em 2002 pela Companhia das Letras, que é a editora que vem publicando grande parte da obra do Orhan Pamuk. O Orhan Pamuk é um autor que adquiriu uma certa popularidade no Brasil, principalmente na época que ele foi contemplado com o Prêmio Nobel de Literatura. Se eu não me engano, foi em 2005, 2006. E um dos romances que adquiriu uma certa popularidade no Brasil foi o romance Neve, com essa capa aqui, que eu estou colocando para vocês verem, que é uma capa bastante bonita. E lá nos idos de 2007, 2008, 2009, até mais ou menos 2010, 2011, estava todo mundo lendo Orhan Pamuk, todo mundo comentando desse autor, bastante vendido aqui no Brasil, e depois ele deu uma sumida. Os romances mais recentes dele não vejo ninguém falando, não vejo ninguém comentando, e isso é bastante curioso, porque eu acho que o Orhan Pamuk é um escritor muito bom. Na época que o Orhan Pamuk estava na moda, que estava todo mundo lendo, principalmente esse romance que eu mencionei, que é Neve, era um romance que eu queria muito ler, mas na época eu achava que esse livro era muito caro. E quando eu falo caro, é um preço que hoje em dia seria um preço de promoção de livro, né? Mas naquela época era um livro bastante caro. Então eu deixei passar um tempo para ler, e aí, quando ele saiu um pouco da moda, e aí eu comprei alguns livros dele e li e gostei. Eu acho que ele é um autor muito legal, muito interessante. Se você quer um tipo de literatura que é um pouco diferente, ele é um autor turco. Hoje em dia ele está radicado nos Estados Unidos, mas todas as suas histórias se passam na Turquia, pelo menos todas as histórias que eu li. O primeiro romance dele que eu li foi Livro Negro, depois eu li Neve, que é um romance que é mais famoso aqui no Brasil, e agora esse terceiro livro aqui, Meu Nome é Vermelho, e a gente vai conversar um pouco sobre ele. E como eu descreveria o estilo do Orhan Pamuk? Bom, eu queria compartilhar uma pequena teoria que eu tenho com vocês, que eu acredito que existam diferentes tipos de escritores. Isso daí, nada de controverso, mas eu acredito que existem escritores que têm uma presença mais instintiva. Quando a gente lê esses escritores, parece que eles escreveram assim de uma pernada só. O livro passa essa impressão de que o livro foi escrito numa espécie assim de instinto e que tudo ali foi escrito muito rapidamente para satisfazer esse instinto da escrita, para que toda aquela sensação do instinto do escritor possa se configurar dentro de uma obra. E eu tenho muito essa impressão quando eu leio livros, por exemplo, que a gente falou na semana passada, como do Osamu Dazai, ou livros como os livros do Joseph Conrad, por exemplo, são livros bastante instintivos que talvez tenham pouca preocupação com a forma, mas é mais assim um conteúdo, e eles dão essa impressão de coisas um tanto quanto imperfeitas, mas ao mesmo tempo muito potentes e muito eloquentes. O segundo tipo de escritor é um escritor que tem uma espécie de voo da alma, que escreve como impulso da alma, como uma tentativa de elevação, com uma tentativa de autossalvação, talvez. E aí eu colocaria um escritor como Dostoiévski, por exemplo, colocaria um escritor como o Huysmans, que a gente leu também aqui nesse canal. São dois escritores que parece que passam a impressão de que os seus livros eles são uma espécie de autoanálise, de que eles estão usando os seus livros como uma tentativa de elevar a sua própria alma a um patamar superior, ou pelo menos eles expressam uma ideia de que eles necessitam, que eles buscam uma elevação da alma. E aí nós temos um terceiro tipo de escritor, que é o escritor que eu chamo de escritor cabeção, é o Big Brain, é o escritor que é bastante cerebral e é bastante lógico e que escreve essa obra quase como se pilotasse um maquinário. E essa é a impressão que eu tenho quando eu leio os romances do Orhan Pamuk. Ele constrói ali toda uma espécie assim de estrutura para esse seu romance, e aí com base nessa estrutura ele vai lá e coloca o seu conteúdo. Essa é a impressão que me passa quando eu leio os romances do Orhan Pamuk, e para vocês terem uma ideia, em certos momentos desse livro, ele é mais ou menos... Ele é um livro
que eu consideraria mais longo, né? 600 páginas, não é um calhamaço, mas é um livro bastante longo. Mas a impressão que eu tive quando eu estava lendo esse livro é que ele deve ter passado muito tempo escrevendo. E, de fato, no final a gente tem aqui uma pequena anotação que diz que ele demorou 8 anos para escrever esse livro. E, para mim, essa informação não é nada surpreendente, porque o nível de meticulosidade desse livro, realmente a gente percebe que ele teve uma grande reflexão antes de escrever esse livro, de como o livro seria, como ele deveria ser, como as coisas iam se concatenar umas com as outras, mas isso não torna exatamente o romance dele um romance frio, um romance sem vida, sem alma. Muito pelo contrário, eu acho que tudo aqui assim tem essa impressão de que tá vivo, de que as coisas fluem, que as coisas funcionam. Mas eu queria fazer um pequeno comentário a respeito disso. Eu lembro que antes de ler o primeiro romance do Orhan Pamuk que eu li, eu vi alguns comentários na internet, vi o que as pessoas comentavam desses livros, vi lá os comentários nas páginas onde a gente comprava. Na época não tinha Amazon, né? Mas assim, a gente comprava, sei lá, no Submarino. Então a gente podia ver os comentários das outras pessoas, né? Também no Goodreads. E uma palavra que eu sempre ouvia associada aos livros dele é que os livros dele são tanto quanto tediosos de serem lidos. E eu não vou negar isso. Eu acho que os livros dele são tanto quanto tediosos, sim, porém eles são muito intelectualmente instigantes e eles são legais de serem lidos. Esse aqui especificamente, eu tô me adiantando um pouco. Vamos falar sobre o livro e depois eu vou falar um pouco da sensação que eu tive lendo este livro. Vamos lá. E o que é este livro aqui? Este livro é uma mistura de romance histórico com romance policial. A história se passa no início do século XVII, mais ou menos 1600 e alguma coisa, na Istambul, que é a capital do Império Turco Otomano. Lembrem que os turcos otomanos vieram da Ásia Central, conquistaram a cidade de Constantinopla meados ali do século XV e tornaram aquela cidade a sua nova capital e a rebatizaram de Istambul. É nessa Istambul que se passa a história. É uma Istambul bastante antiga, então se você gosta de romance histórico, provavelmente você vai achar isso interessante, mas ao mesmo tempo também que é um romance histórico, ele não é um romance histórico que realmente, assim, acaba tendo aquele ar de pitoresco, assim, porque eu acho que o autor ele trata tudo aquilo como natural, então não é como se ele estivesse vendo toda aquela história como um olhar de fora, mas ele vê tudo isso com uma certa naturalidade, então a gente não tem muito essa sensação de que a gente está vendo algo muito pitoresco ao longo do livro. E o livro é narrado totalmente em primeira pessoa, cada capítulo tem um narrador diferente, nós temos ao todo 19 narradores, e são homens, são mulheres, mas também nós temos um cachorro, nós temos um desenho de um cavalo, nós temos a morte, nós temos o diabo, nós temos a cor vermelha como um dos narradores, nós temos até mesmo um cadáver. E aí que a gente chega no nosso segundo gênero, que este livro está tentando emular, que é um romance policial, né? E o primeiro capítulo é justamente Eu Sou um Cadáver, e a gente vê o próprio cadáver narrando a sua morte e já prenunciando pra gente qual vai ser a tônica de todo o livro. E esse cadáver está com muito ódio, ele está com muita raiva, ele acredita que as razões que levaram ao seu assassinato são razões de ordem pública, são razões que são relevantes não apenas para o seu entorno pessoal individual, mas eles são importantes também para a existência do Império Turco-Otomano, da cultura do Império Turco-Otomano. Porque o que está acontecendo na cidade de Istambul que é tão importante, que é tão relevante nessa época? Como eu falei, a história se passa mais ou menos ali no início do século XVII. A gente está completando quase que o primeiro milênio da Hégira. A Hégira é um evento bastante importante para o islamismo, que é a fuga de Maomé da cidade de Meca para a cidade de Medina, e aí começou a expansão do islamismo pelo mundo árabe. E é um evento
extremamente importante para a história do islamismo, e é esse evento que o sultão de Istambul quer celebrar, já que em 1622 seria comemorado o primeiro milênio deste evento, e ele gostaria de aproveitar essa ocasião, claro, para exibir um pouco das glórias do Império Otomano, principalmente para os ocidentais, para os europeus. E ele encomenda um livro de miniaturas, ou seja, de desenhos, de pinturas, um livro decorativo que celebrasse toda essa glória, a glória da arte otomana, e ele encomenda a um dos seus secretários, que é um personagem bastante importante no livro, que é o Tio Effendi. Tio Effendi é um homem da corte, é um homem bastante educado e que, em algum momento, ele visitou a cidade de Veneza, na Itália, que naquela época era uma cidade-estado, e ele ficou encantado, ele ficou maravilhado com a arte decorativa que estava sendo usada lá. E ele ficou encantado basicamente por duas técnicas em específico. A primeira delas é a técnica da perspectiva. A pintura oriental, a pintura da Idade Média não se utilizava de perspectiva, né? Não tinha uma preocupação com perspectiva. Então ele ficou encantado com essa ideia de perspectiva, de que, ou seja, de que as coisas parece que a gente está olhando mesmo para uma paisagem, então aquilo que está perto, a gente sente que está perto, algumas coisas a gente sente que estão mais longe. E a segunda técnica que ele ficou bastante impressionado foi a técnica dos retratos. Os retratos, nessa época, também na Europa, em Veneza, começaram a ser feitos de uma maneira um pouco mais realista. Então a gente consegue ver realmente as expressões das pessoas. Se a gente olhasse a pessoa que estava sendo pintada e a pintura, a gente conseguiria reconhecer um no outro. Então existia um realismo muito maior. As pessoas elas eram pintadas mesmo com os seus defeitos, mesmo com as suas imperfeições. E isso fez com que o Tio Effendi ficasse bastante impressionado e ele quisesse implantar este estilo também na corte otomana. E ele resolve incorporar este estilo na confecção desse novo livro. Então veja que ele consegue convencer o sultão ao mesmo tempo a fazer uma coisa que é um tanto quanto paradoxal, que é fazer um livro que falasse das glórias do Império Otomano, mas ao mesmo tempo que incorporasse toda a técnica europeia, toda a técnica de perspectiva, de retratos. Veja este paradoxo. Então é mais ou menos assim uma mensagem para os europeus do tipo, olha, nós queremos ser os seus amigos, mas a gente é melhor do que vocês. É uma mensagem dupla. Queremos relações comerciais, queremos relações diplomáticas e políticas, porém saibam que nós somos melhores, nós somos mais gloriosos, nós somos mais ricos e nós somos mais fortes e a nossa cultura é melhor que a de vocês. Este é o enredo inicial do livro. O Tio Effendi escolhe os melhores pintores para participar desse projeto, mas ele faz isso de uma maneira um tanto quanto quase clandestina, um tanto quanto em segredo, para que as pessoas de fora não soubessem muito o que estava sendo feito, e nem mesmo os artistas que participavam desta obra estavam muito a par do que estava para ser feito no seu todo. Então, as pinturas eram feitas separadamente por artistas diferentes e o todo não se saberia qual seria o resultado final dele. A coisa estava sendo feita ali, mais ou menos na clandestinidade, até que um desses artistas que havia sido escolhido para participar deste projeto é assassinado brutalmente, jogado num poço. E aí nós temos o nosso primeiro capítulo, que é o capítulo que vai ser narrado pelo cadáver. A história vai um pouco nesse sentido. Quem matou o artista, que é o Elegante Effendi, por que matou? Será que essas razões realmente são razões de ordem pública? São razões que dizem respeito à sobrevivência do Império Otomano? É o que a gente vai descobrir. Paralelamente a essa história, nós temos o nosso protagonista que vai ser apresentado pra gente, que é o Negro Effendi. Vocês viram que tem muito personagem chamado Effendi nesse livro. Nós temos o Tio Effendi, nós temos o Elegante Effendi e agora nós temos o Negro Effendi. Eu não sei porque o nome dele é Negro Effendi, ele nunca diz por que se chama Negro Effendi. Se é um apelido, não se sabe muito porquê, mas eu imagino que em turco existem
palavras de uso comum que são usadas também como nome de pessoas. Então, no outro livro do Orhan Pamuk, nós temos uma personagem que se chama Sonho, por exemplo. Então, eu imagino que isso seja bastante comum em turco, de ter nomes desse tipo que representam conceitos ou cores, por exemplo, que também são usados para dar nomes de pessoas. Este personagem, o Negro Efendi, era também um artista, mas é um artista que não deu muito certo, acho que ele não tinha lá muito talento para a pintura, então ele resolveu se contentar com um trabalho na corte e, por causa disso, ele foi despachado para os confins do Império Otomano. Viveu também em outras regiões do mundo, viveu na Pérsia, então ele viajou bastante, percorreu bastante ali a Ásia Central, viu bastante o mundo, passou 20 anos fora de Istambul, então pela primeira vez, logo no começo do livro, ele está voltando para Istambul e ele volta com uma certa esperança no seu coração, porque ele tinha um amor de infância, um amor de adolescência, que é a sua prima Shekure. A Shekure é filha do tio Efendi. Então, quando ele fala tio Efendi, é o tio do Negro Efendi. E, portanto, a Shekure é sua prima. Porém, a sua prima, Shekure, já está casada e tem 2 filhos com outro homem. E não se sabe muito bem se ele quer ou não conquistá-la, mas ele volta com essa esperança. E o curioso, que eu acho que combina um pouco com o tema do livro, é que na sua primeira narração, acho que é o capítulo 2 ou 3, alguma coisa assim, ele, ao mesmo tempo que ele fala dessa esperança que ele tem de ver a sua prima Shekuri novamente, ele fala que ele não consegue lembrar do rosto dela. Nesse livro a gente vai falar muito do poder das imagens, de como as imagens que uma cultura produz ajudam a gente a constituir a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver o mundo. E nesse caso é bastante curioso pensar que ele não se lembra do rosto da pessoa que ele mais amou na vida. E agora a gente vai falar da Shekure, que é uma personagem muito importante no livro também, que é, como eu falei, uma mulher casada e que tem 2 filhos. Só que ela tá vivendo um drama, e aí vocês que são do mundo, se você por acaso aí é um advogado, vocês vão achar esse aí um problema de classiquíssimo de direito civil, que o marido da Shekure foi para a guerra e não voltou mais, e ele está desaparecido por mais ou menos 4 anos. Então a Shekure, coitada, está numa espécie de limbo jurídico, porque ela é casada, ela não é formalmente declarada viúva, então ela juridicamente não pode fazer muita coisa. O livro tenta até explicar um pouco disso pra gente, mas eu acho que talvez as hipóteses aqui sejam um pouco diferentes do que seria no direito atual, mas ela não necessariamente pode declarar sua viuvez. É preciso que haja alguma testemunha de que viu ele morto no campo de batalha, e ela teme um pouco pela sua situação, porque ela gostaria de encontrar um pai para seus filhos. Ela gostaria de se casar novamente. O fato de ela não poder se casar novamente é um impedimento para ela. E ao mesmo tempo também ela tem uma certa preocupação, porque o irmão do seu marido, um homem chamado Hassan, está tentando também se casar com ela. Está apaixonado por ela e quer se casar com ela, mas a Shekuri, pelo menos no começo do livro, ela não está interessada. Então ela está querendo se debelar um pouco ali os avanços dele. É um negócio que fica um pouco ambíguo, assim, se ela quer ou se ela não quer, quais são os objetivos dela. Mas enfim, quando o Negro Efendi descobre a respeito da situação da Shekuri, ele obviamente fica um pouco animado, porque ele acha que agora ele tem alguma chance, e aí a nossa história está formada. O Negro Efendi vai ocupar um papel bastante importante, principalmente na segunda parte. A gente tem uma primeira parte que apresenta um pouco o contexto social da Istambul do século XVII, e nós aprendemos isso bastante secundário, isso é tratado de uma maneira bastante secundária, mas ele vai adquirir uma certa relevância lá mais para o final do livro. Existe uma seita que está se consolidando em Istambul, que é de um Hodja. Hodja é um pregador que é um pregador mais fundamentalista. Então ele está pregando em Istambul uma versão um tanto quanto mais fundamentalista
do islamismo. E para nossa tristeza, ou melhor, para minha tristeza, o Rodia está atacando um dos costumes mais sacrílegos do Império Otomano naquela época, que era beber café. E veja só que disparate. No capítulo que é narrado por uma árvore, a árvore vai dizer assim: além de anatematizar a pintura e o amor aos efebos, esse Rodia azar-olho dizia que o café é coisa do diabo, e aquele que o beber vai direto para o inferno. Escute aqui, seu mequetrefe, disse Sivas. Já se esqueceu como este meu galho grosso ficou torcido? Vou lhes contar como foi, mas jurem que não vão repetir a ninguém, que Alá nos guarde de caluniar quem quer que seja. Acordo uma bela manhã e descubro que um homem gigantesco, que Alá o proteja, ele era alto como um minarete, tinha braços fortes como de um leão, tinha trepado neste meu galho e se escondido entre minha luxuriante folhagem em companhia do supracitado Rodia para, se permitirem a expressão, ali fazerem um troca-troca. Enquanto fazia o que tinha de fazer com o nosso Rodia, o gigante, que mais tarde compreendi tratar-se do diabo, beijava a formosa orelha deste e sussurrava dentro dela: o café é um pecado, café é um vício. Existe outra coisa contra a qual o Rodia vai pregar, que é o estilo de pintura do Ocidente que estava aparecendo ali em Istambul naquela época, que acredita que essas técnicas que são trazidas pelos infiéis, no caso pelos venezianos, eram técnicas que levavam à perdição, porque que eram técnicas que levariam necessariamente à adoração, porque se você olha um retrato realista, se você já se deparou com uma pintura realista de um retrato, é muito comum que a gente fique olhando para aquilo por muito tempo, com um certo fascínio de a gente estudar aquele rosto de alguma forma, e aquilo era muito mal visto por esses pregadores mais fundamentalistas, porque aquilo poderia levar a uma indevida adoração, né, que seria contrária à religião, porque as pessoas se afastariam de Deus, né, no caso de Alá, Alá significa Deus, e se voltariam para esses retratos de uma maneira ímpia. Como vocês sabem, acho que no islamismo moderno não é permitida a representações dentro de contextos religiosos. Então, figuras como o profeta Maomé ou representações de pessoas importantes, de figuras que estão no Alcorão, não é permitida. Mas houve um tempo em que isso era permitido. Nessa época aqui, do século XVI, existia ali um debate se era permitido ou não essa representação de figuras importantes da religião, e a ideia predominante é que sim, que era permitido, porém isso foi pouco a pouco sendo alterado. Mas existiu sim algum momento da história em que essas representações pictóricas eram permitidas, e a gente está vendo essa transição sendo feita dentro desse livro. Isso é uma questão super importante no livro, porque a gente vai ver pouco a pouco, e aqui não estou contando spoilers para vocês, mas a questão do assassinato do Elegante Effendi tem a ver com essa questão, tem a ver com se o uso dessas técnicas venezianas, na verdade, não seria uma forma de glorificar o Império Otomano, mas seria uma forma de destruí-lo culturalmente, porque seriam aplicadas técnicas que levariam a uma degradação moral dos otomanos, e por isso elas deveriam ser banidas, elas deveriam ser impedidas a todo custo de chegarem ao Império Otomano. Vou ler um trechinho para vocês. Sei porque o Elegante Effendi, nosso pobre iluminador, foi assassinado. O Elegante Effendi estava a ponto de denunciar o Senhor, seu livro e nós todos e despachar contra nós os asseclas de Nusret Rodia de Erzurum. Ele havia decretado que éramos uns ímpios dominados por Satanás, estava decidido a gritar isso aos quatro ventos e a insuflar contra nós os outros pintores que o Senhor havia contratado para fazer o seu livro. Como chegou a tal ponto, eu não sei. Talvez por inveja ou pelo efeito de uma alucinação diabólica. Os outros pintores que o Senhor contratou compreenderam que o Elegante Effendi estava firmemente decidido a causar a perda deles. Basicamente, esse é o motivo pelo qual o nosso pintor Elegante Effendi vai ser assassinado, e a primeira parte do livro termina com um evento que é um segundo assassinato, que eu não vou dizer de quem que é, mas é um evento que vai
começar os desdobramentos da segunda parte que vai concluir o livro. O começo da segunda parte liga as duas grandes histórias que estão acontecendo, que é a história do assassinato do Elegante Effendi e a história de amor proibida entre o Negro Effendi e a Shekure. As duas histórias vão ser unidas e vão se tornar uma história só. O Negro Effendi vai ser encarregado de, no prazo de 3 dias, desvendar todo o assassinato. E, ao mesmo tempo que ele está fazendo isso, ele precisa correr atrás para salvar a sua amada Shekure, enfim, de um destino terrível que a espera também. Essa parte é bastante tensa, é muito legal, porque daí ele já vira realmente assim um pouco um romance mais assim de aventura, de você querer assim saber o que vai acontecer. Eu acho que a primeira parte ela é mais uma contextualização de tudo o que está acontecendo. A gente é apresentado os personagens, a gente tem o quê? Todos os artistas, que são 3 artistas que estão trabalhando no livro. Na verdade eram 4, mas o Elegante Effendi foi assassinado. Nós temos os outros 3 artistas que são os grandes suspeitos pela morte do Elegante Effendi. Nós temos como os sentimentos da Shekure, tanto pelo Negro Effendi, como pelo seu marido, como pelo Hassan, vão ser mostrados pra gente como algo muito complexo, né? Não tem nada de simples nos sentimentos que a Shekure nutre por essas pessoas, e ela vai ser ajudada pela judia Esther. A judia Esther, ela é uma fofoqueira profissional, digamos assim. Ela é a pessoa que arranja casamentos, ela sabe todas as fofocas da cidade de Istambul e ela é a pessoa que arranja os casamentos, digamos assim, né? Ela consegue unir as pessoas, porque ela conhece todo mundo na cidade, ela leva bilhetinho de um para outro, então assim, ela vive na base realmente da fofoca, ela ganha dinheiro fofocando para todos os lados. Eu acho que para muita gente isso seria um emprego perfeito, né? Mas e todos esses personagens que vão ser apresentados pra gente, eles vão ter também uma participação nessa segunda parte, em que o Negro Effendi vai precisar correr contra o tempo e impedir que a Shekure tenha um destino muito ruim para ela, e ao mesmo tempo que ele tem um destino muito ruim, porque se ele não desvendar este mistério do assassinato em 3 dias, ele vai ser torturado até a morte. Essa é a história do livro em linhas gerais, e eu acho que esse é um livro que me causou uma sensação bastante curiosa, porque quando eu li esse livro muito rapidamente, eu acho que eu li em, sei lá, em 3 semanas, mas quando eu terminei de ler o livro, eu falei, nossa, que livro legal, né? Mas durante a leitura eu não estava tendo tanto essa sensação, estava com a sensação meio conflituosa, algumas partes eu realmente achei um tanto quanto tediosas e repetitivas. Eu acho que faz parte do livro, né? Não estou dizendo que isso é um defeito do livro, eu acho que às vezes ser repetitivo não é necessariamente um defeito do livro, às vezes o livro ele é feito para ser um tanto quanto repetitivo. E essa parte do tedioso também, eu acho que ele é um pouco tedioso em alguns momentos, sim, principalmente porque ele fala por muito tempo de uns assuntos que não necessariamente são assuntos do nosso interesse. Porém, mais para o final do livro, quando ele pega todos esses assuntos que são assuntos que não são tão interessantes pessoalmente, pelo menos para mim, ele faz com que aquilo tenha um certo significado diferente. Ele consegue arrematar todos esses pensamentos secundários que ele desenvolveu numa grande teoria a respeito do que é o indivíduo. E eu acho que isso que é legal no final do livro, porque as reflexões que ele vai fazendo no final com base em tudo que ele falou ao longo do livro fica uma coisa muito concisa. Então é por isso que eu falo que ele realmente é um escritor muito cerebral, porque você realmente vê que ele sabe de onde ele quer sair, ele sabe para onde ele quer chegar com a sua narrativa. Ele não dá ponto sem nó em momento algum, e por mais que às vezes você está falando, tá, mas por que você está falando disso? Mas por que você está falando disso? Em algum momento vai ficar claro por que ele está dizendo certas coisas. Eu acho que isso que é tão legal no livro dele. Vale a pena ser lido. Eu acho que não é um livro para todo mundo, mas nenhum livro é para todo mundo, nenhum livro vai agradar todas as pessoas, mas eu acredito que se você não conhecer esse autor,
Vale muito a pena dar uma chance para o Orhan Pamuk. Eu acho que esse é um livro ideal para você começar. Não, é só para vocês terem uma ideia, só para não ficar uma coisa meio vaga, eu queria só ler um trechinho. É uma frase quase no final do livro, mas é só para vocês realmente terem uma ideia do que eu estou falando. Isso aqui não tem nada de spoiler, não tem nada disso, vocês podem ouvir tranquilamente. Que é assim: os mestres de Herat procuravam pintar o mundo tal como ele é visto por Alá, e para ocultar sua identidade, nunca assinavam seus nomes. Vocês, ao contrário, estarão condenados a assinar seus nomes, mas para ocultar sua falta de identidade. Veja que curiosíssimo aqui, né? Está falando de um conflito de perspectivas entre o Oriente e o Ocidente, em que o Oriente não existe uma ideia de individualidade. Então os artistas tinham um estilo que era o estilo do ateliê a que eles pertenciam, a escola a que eles pertenciam, era o estilo que eles praticavam. Eles não tinham um estilo próprio, a ideia de estilo próprio não existia. Mas ele acredita que isso não é um impeditivo para a existência de identidade, porque a identidade é do coletivo, ao passo que no Ocidente se criou a ideia de identidade como individualidade, e o estilo, né, que é de acordo aqui com esse personagem que está falando, que eu não vou falar qual é, mas o estilo é uma invenção falsa, é uma miragem, é uma ilusão, porque o estilo na realidade é uma falta de identidade, porque a busca por um estilo próprio significa que a pessoa não pertence a nada, ela não tem uma noção de pertencimento e, portanto, ela não tem uma noção de identidade. É mais ou menos essa ideia aqui. Eu não sei se eu concordo com essa ideia, mas é com certeza um pensamento bastante instigante a gente pensar. E é por isso que eu acho que vale tanto, assim. Eu acho que esse momento foi o momento, quando eu li este parágrafo especificamente, foi o momento em que eu percebi que, caramba, que livro legal, que livro bacana de ser lido. Bom, é o que eu tinha para falar sobre esse livro. Se você gostou desse vídeo, eu peço humildemente que vocês deixem aí o seu like, façam os comentários aí que vocês acharem pertinentes, e eu peço humildemente também, se possível, se inscrevam neste canal para mais conteúdo, tá bom? Agradeço a vocês, desejo a todos uma excelente semana, até a próxima, tchau, tchau, boas leituras.